Mais uma aulinha para hoje, dia 30, gente. Aula de História. E o tema da nossa aula de hoje é o Brasil República. Nós temos aqui, olha, a data em que aconteceu a proclamação da República. A gente vai fazer uma leitura e eu queria fazer uma leitura juntinho com você. Você lê daí, a tia lê daqui e a tia vai explicando o conteúdo, tá certo? Vamos começar? 3, 2, 1, já! Durante 67 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. A gente sabe que na monarquia o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, o seu herdeiro, o filho ou filha, o primogênito, quer dizer, o primeiro, por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República, que aconteceu. Dom Pedro I era imperador quando ele voltou para Portugal. Dom Pedro II assumiu o trono e a princesa Isabel seria a próxima princesa a assumir o trono no lugar do seu pai, já que na monarquia o trono passa de pai para filho, se não fosse a proclamação da República no dia 15 de novembro. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução tornar o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. Então, o que aconteceu, gente? O povo brasileiro, já insatisfeito com o regime de governo daquela época, que era a monarquia, não é? Onde o Segundo Império trouxe muitas insatisfações para o povo. Então o povo começou a se reunir e querer que a forma de governo do Brasil mudasse e que a República fosse proclamada, que o país deixasse de ser uma monarquia para virar uma república, onde os governantes seriam sim escolhidos pelo povo. Agora coloquem na página 90. Vamos continuar a leitura. No dia 15 de novembro de 1888, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, lá no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros e o imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, faziam parte do Partido Republicano. Marechal Deodoro da Fonseca, depois o imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Então, no dia 15 de novembro de 1888, o Marechal Deodoro proclamou a República, sendo deposto aí Dom Pedro II, não é? E o Brasil teria uma nova Constituição. Assumiu o governo provisório Marechal Deodoro da Fonseca, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, o Marechal Deodoro da Fonseca assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país toda a família real.
Dom Pedro II deixou o território brasileiro dias depois da proclamação. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. O seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Então, na época do Brasil Império, nós tivemos Dom Pedro II como imperador, não é? Deixando o trono para seu filho Dom Pedro II, e que se não fosse a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, a princesa Isabel seria a próxima a ocupar o trono na época do Brasil Império. Não ocupou porque houve a proclamação da República. Então, o Congresso elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. E o seu vice era Floriano Peixoto, que mais tarde foi eleito, né, o segundo presidente do Brasil. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. Essa nova Constituição foi chamada de Carta Magna, que é um documento de base que norteia os principais, os princípios, o que uma nação, por onde começar, não é? Todos os princípios pelos quais uma nação ela deve ser regida. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Foram 3 partes. Assim que o Brasil foi proclamado, esse regime foi dividido em 3 partes. A República da Espada, que foi de 1889 a 1894. A República Velha, que veio em 4 etapas. República do Café com Leite, período Vargas, República Populista e a ditadura militar. Depois veio a Nova República, que começou em 1985 e veio seguindo aí, não é, até os nossos dias. Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Não se pode fazer tudo o que se quer, não é? Por exemplo, horário de estar em casa, horário para estar na rua, não é? Geralmente não há eleições e nem manifestações, porque elas são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte. Então, hoje nós estamos o quê? No período da Nova República, que segue até os nossos dias de hoje. Agora, nós vamos colocar o livrinho na página 91 e vamos realizar a nossa atividade de classe. Livro de História, página 91, lápis e borracha na mão, para darmos início. Vamos lá? Livro de História, página 91, primeiro quesito. Assinale a alternativa correta. Durante 60 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia? Não. Na monarquia, o trono passa de pai para filho? Sim. A herdeira do império deveria ser a princesa Carlota Joaquina? Não, não é, gente? Deveria ser a princesa Isabel. E vamos para o segundo quesito, que diz assim. Usando as palavras abaixo, explique como se deu a proclamação da República. Então, nós temos aí Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889, Praça da Aclamação, proclamou a República, Forças Armadas e Assembleia Constituinte. Vamos montar o nosso texto agora? Vamos lá? No dia
15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Então, usando as palavrinhas que nós encontramos aí no segundo quesito, fizemos o nosso texto. Vamos agora para o terceiro quesito. Vamos lá. Terceiro quesito. Que medidas sofreram os membros da família real? Eles foram expulsos do país, não é, gente? Então, vamos lá. Foram expulsos do país. E a gente viu que Dom Pedro II, não é? Ele deixou o Brasil 2 dias após a proclamação da República, não é? Quarto quesito. O que significa Carta Magna? Qual é o seu valor para a República? A Carta Magna é a Constituição de um país, não é, gente? E qual é o seu valor? É um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. Então, vamos lá. É a Constituição de um país. Norteia todos os princípios de uma nação. E vamos agora para o quinto quesito. Quais são as consequências para o povo quando há ditadura? A gente já viu que não é muito bom, né? Então vamos lá. Perseguição, exílio e até morte, e o povo não pode escolher
seus governantes. E terminamos aí o quinto quesito. Sexto. Releia o texto Brasil República, que foi o texto das páginas 89 e 90, que nós fizemos a leitura no início, e compare com a República de hoje. Depois, comente com seus colegas. O que é que você vai fazer aí? Você vai ler o texto de como era, não é? A República no início, com o texto que você vai ler das páginas 89 e 90, e você vai comparar o Brasil República naquela época com o Brasil República de hoje e vai dar a sua opinião aqui no sexto quesito. Então, olha só, fizemos agora na classe as páginas. A página 91 do livro de História, e para casa, tia vai deixar para vocês, olha, o livro de reforço, página 190. Beijo bem grande para vocês, meus amores. Até a próxima. Tchau!